O podcast Pode Crer nasceu com um propósito claro: apresentar a Bíblia de forma viva, sem rótulos, sem religiosidade. Aqui, nossos convidados vêm de diferentes vertentes do cristianismo, mas todos compartilham a mesma essência. A ressurreição de Cristo é suficiente e isso basta. Se você busca conversas profundas, sinceras e transformadoras, esse é o seu lugar. Toda segunda-feira tem um episódio novo com temas que provocam, inspiram e renovam a sua fé. Então não espere mais. Se inscreva agora e acompanhe cada mensagem, porque aqui, cada episódio é único e fala direto ao coração. E não esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho e dar o seu like. Então Deus abençoe sua vida, Deus abençoe o nosso estado, Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe Israel, Deus abençoe todas as suas famílias que estão nos assistindo agora. Pode crer. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que está você? Espero que esteja muito bem. E agora nos acompanhando aqui com o nosso programa Pode Crer. Então, muito obrigado pela sua presença. Desde já, faça a sua inscrição e compartilhe esse programa para todo mundo que você conhece, para que eles participem de um momento, de uma mesa farta sobre a palavra de Deus sem a religião. Comigo, mais uma vez, André Brito. Eu. E aí, Ari? André Brito, depois de um grande jogo de futebol que ele foi levar o Andrezinho. Sergipe ganhou por 2-1 frente à equipe do Santa Cruz de Recife. De Recife, né? E olha, Andrezinho deve Mas ter quem diria, feliz, né? Ficou extremamente. Ele curte futebol, inclusive pode ser um grande analista de futebol ou jogador também. Eu queria dizer uma coisa, que assim, como o mundo dá voltas, né? Santa Cruz, né? De Pernambuco, um time com uma torcida tão apaixonada, tão... time grande. Quarta divisão do futebol brasileiro, há muito tempo aí, decadente. O que é mentalidade, né, Ari? Exatamente. O que é mentalidade. E a ação que acompanha a mentalidade, né? Então, um time que tem tudo para ser gigante, né, do ponto de vista de grandiosidade histórica mesmo e tudo, mas está aí nadando na lama do mangue, né, do Mangue Beach, por onde Josué de Castro traçou sua sociologia do manguezal, né, traduzida lá depois por Chico Mangue Sainz, Beach, né? Diga aí, cara, que negócio. Que na verdade Série D. E ainda agradeço que está na Série D, né? Que na verdade o Mangue Beach foi sufocado pela sofrência sergipana. Rapaz, o Mangue Beach. Depois que Chico Sainz morreu também. Porque assim. Foi um movimento muito local, né? Muito local. Vou dizer, a sofrência sergipana virou febre nacional. Sofrência nacional. Né? Mas vamos aqui em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Sabe o que está escrito? Diz assim: aquele que não conheceu o pecado, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Sabe o que isso quer dizer? Você é a justiça de Deus em Cristo Jesus na terra. Ou seja, você é justificado pelo sacrifício dele. Por isso que nós falamos tanto que todo sacrifício já foi feito por Jesus. O que você tem que fazer é andar naquilo que ele já pavimentou para você andar. E aí, André? O caminho já está pronto, né? O caminho já está pronto. Agora eu vou dizer um negócio para você. A gente fala de mentalidade, né? Não há como você mudar a sua rota se você não mudar a sua mentalidade. São 3 coisas interessantes que falam sobre essa questão dessa mudança, né? Como é que eu sigo a Cristo? Vamos falar de metanoia. Metanoia, mudança de mentalidade com base em 3 aspectos: pessoas, informação e ambiente. Não há como você mudar a sua mentalidade andando com as mesmas pessoas. É verdade. Ouvindo as mesmas pessoas. Não vai mudar nunca. Não há como você mudar a sua mentalidade andando nos mesmos ambientes. Frequentando as mesmas casas. Não há como você mudar de mentalidade tendo as mesmas informações que você teve a vida toda. Tomando as mesmas decisões, esperando que algo novo seja diferente. A metanoia é uma palavra em grega, né, que significa essa mudança completamente. Eu chamo de mudança de rota, mais até do que mudança de mentalidade. É um caminho diferenciado que você toma. Só existe
a condição de mudança dentro do processo de mudança de ambiente, mudança de companhia, de mudança de informações, cara. Tem essas três coisas. Se faltar uma delas, você não muda. Tá? Não adianta trazer à tona uma nova caminhada se você não sai daquilo que fez você ser quem você é a vida inteira. O que é que forma a gente? A influência das pessoas, o ambiente que nos cerca e as informações que a gente recebe. Então, meu irmão, mude. Quem são as pessoas que merecem continuar? Quem são as pessoas que merecem passar? Quais são as informações que eu preciso deixar, né? De ter, por exemplo, vamos falar na prática para as pessoas entenderem. Imagine, eu vou dar um exemplo meu, por exemplo. Eu era um aluno excelente até a quinta série. Quando eu cheguei na sexta série, que eu me enturmei, como o papai dizia, né? Reprovei. Eu reprovei, velho. Se até a quinta série minhas notas eram altas, na quinta série eu li 50 livros. Pô. Na sexta série eu já não queria mais. Queria anarquizar, queria fuleiragem. Veja, eu tinha um caminho, eu tinha uma rota que é mudada completamente por influência. Ah, mas eu não estou transferindo responsabilidade, não. Beleza? Eu não digo que foram as pessoas que me fizeram tomar uma rota diferente. Não. Eu posso dizer que eu recebi informações dessas companhias com as quais eu lidava. E aí eu tomei uma decisão de querer aquilo. Mesmo às vezes inconscientemente, né? E outra, mas tomou, né? Tomei. E outra, se eu não tivesse vivenciado isso, como é que eu estaria aqui agora, por exemplo, trazendo isso como exemplo, referência nossa? Entendeu? A gente você foi, mas voltou para para o ambiente. Completamente, né? Completamente. Teve a capacidade de interpretar, né? Por quê? Porque entrou em outros Porque ambientes. é isso e a gente precisa mudar a rota. Muda a rota constantemente. Constantemente, né? Eu vou até usar uns versos de Raul Seixas aqui, né? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter uma velha opinião formada sobre tudo. Se minha opinião formada sobre tudo vier de informações ruins, eu vou agir de forma ruim o tempo todo, cara. Por exemplo, eu até estava ouvindo uma palestra de Olavo de Carvalho, que é a esquerda, o pensamento de esquerda, as pessoas que dizem que são pensadoras, né, de esquerda, rechaçam Olavo de Carvalho, mas Olavo de Carvalho, eu conheço poucas pessoas que têm uma capacidade intelectual como aquele velho. É verdade. E tem uma coisa muito interessante nesse processo aí. É o seguinte, as informações, né, precisam ser questionadas o tempo todo. Eu já dizia isso na dialética, né? Você precisa confrontar, o confronto. Então eu prefiro ser essa metamorfose do que ter uma opinião formada sobre tudo. Tá? Trazendo para o dia de hoje, essa palavra metamorfose ambulante se encaixa perfeitamente na vida de Olavo de Carvalho, né? Quem era lá? Um astrólogo, né? Um cara. E o cara leu tudo. O cara leu tudo. Foi possível de ler, esse cara leu. A percepção que a gente tem, André, de que alguém que lê é diferente. A pessoa que lê é difícil de ser manipulada, é difícil de ser dissimulada, é difícil tudo, porque quem lê preenche as lacunas abertas da sua rachadura da personalidade. Eu leio bastante hoje e leio muita coisa sobre a mente. Eu amo estudar sobre a mente humana. E tem bastante livros que fala sobre o tema da mente, mas tem um em especial de uma escritora inglesa, que ela escreveu um livro recentemente chamado Cérebro Leitor, que ela dá um diagnóstico de como é que funciona o cérebro a partir da leitura.
Então, assim, novos circuitos são São criados criados. a partir da A leitura. leitura. É a única coisa que acontece. Você trouxe. Eu já traduzi isso em outras palavras. Foi, né? você traduziu isso em outras palavras, eu ia falar sobre isso, quando você falou da imagem gravada por um vídeo e da imagem imaginativa Você pelo só cérebro. reproduz quando você vê a imagem. Isso, e quando você está imaginando, você está Está criando, criando. é diferente. Os dois verbos são completamente diferentes. Então, assim, Ari, É outra coisa. o homem nasceu para criar. também acredito nisso. Quem nasceu para reproduzir é escravo. E ainda sobre Olavo, o que ele dizia é o seguinte, que existem mentes que estão tão cristalizadas numa forma de pensamento que só vão mudar a forma de pensar quando passarem por algum tipo de trauma, Pela dor, né? pela dor. Que, por exemplo, vamos lá, hoje em dia a gente vivencia... Você vem pelo amor, você vem pela dor. Não, né? repara o que eu vou dizer. A gente vivencia um momento muito crítico e muito melindroso no país sobre questão de liberdade de expressão, de mudanças políticas, sabe, de ditadura, né? Mesmo as pessoas que enxergam que isso está acontecendo, mas é como se dissesse, não há nada disso. A verdade está exposta, os fatos estão expostos, mas a mente está tão cauterizada, sabe, por uma ideia que entrou e de lá não sai, que essas pessoas só vão acreditar, por exemplo, que nós estamos vivendo uma ditadura que já é latente e não é mais velada, no dia que chegar essas pessoas. Elas só vão mudar por conta da experiência. Pelo que eu tenho de experiência em todas essas informações que você acabou de passar aí, eu chego a acreditar que a democracia está sendo sequestrada. Aliás, ela sempre está sendo cobiçada para ser sequestrada. Porque, assim, quando você tem um governo de direita, o pessoal da esquerda demoniza tudo também, falando que a democracia está em perigo. E aí vai aquele discurso todo. Por exemplo, a Gleice Hoffmann, em 2017, falava que o Alexandre de Moraes era o Satanás. E hoje o discurso Hoje o discurso dela é outro, porque o Alexandre de Moraes está conectado com o discurso da esquerda. Então a gente percebe a todo tempo que a tal da democracia é um sistema tão assim aberto que qualquer pessoa diz assim, eu estou defendendo a democracia, mas estou trazendo para o meu jeito. Mas vamos Pro lá. meu estilo. Mas, É como se a democracia fosse possível ser personalizada e a sociedade atual, aí entra mais uma vez o Olavo de Carvalho, porque as pessoas estão preocupadas assim, aumentou a gasolina, baixou a gasolina, infelizmente é isso. o preço da carne subiu, baixou, mas não está preocupado assim, ó, ele cerceou o direito de fala de alguém. É como se a liberdade não tivesse de fato valor. Eu vi uma entrevista certa vez de um sobrevivente do Holocausto. Judeu, sobrevivente do Holocausto. E ele estava, né, nessa entrevista, ele estava diante do entrevistador, e o cara perguntou o seguinte: como foi que vocês, judeus, permitiram aquilo acontecer? Assim, qual é a lógica da pergunta do entrevistador? 6 milhões de judeus foram mortos. Certo? E mais, né? Foram 3 milhões, mais 6 milhões de pessoas, um número desse aí. Por que vocês permitiram isso? A ideia é tanta gente, as 3 milhões de judeus, mais 6 milhões de outros povos. Por que vocês permitiram? Por que vocês não se revoltaram? Por que vocês não se juntaram e fizeram uma revolta, algo parecido? Sabe? Cara, olha a resposta que ele dá. Ele disse: as mudanças foram sendo feitas aos poucos. Uma lei hoje, outra lei amanhã. Outra... Quando a gente percebeu o que estava acontecendo, a gente já estava com a estrela de Davi no braço. Foi quando eles acordaram. Então, veja, voltando a essa ideia, a realidade está latente ali, está pulsando para você, só que você diz o quê? Que nada. Né? Não, é um desvario de um líder que tem a ideia de dominar o mundo, né?
Igual a Pink Cérebro, né? Aqueles dois ratinhos. Só. A ideia de tomada de poder não é brincadeira. Por isso que depois disso Israel virou um. Tanto que agora está sendo ameaçado novamente e não brinque com isso mais. Mas vamos lá, não brinca. Não pode brincar. Eles já passaram pelo inferno. Verdade. Inclusive, não só uma vez, não, mais de uma vez. Então, o que é que acontece? Os sinais, quando começam a aparecer, os caras já estão preparados. Então, o que é que acontece? É essa ideia da mente cauterizada e não acreditar que aquilo é possível. É igual a questão de segurança. Né? Mas você O não cara, acredita- nunca, o cara nunca acredita que o acidente pode acontecer Mas com ele. você Ele, não- você aí não- ele vacila, né? Ele não segue os procedimentos de segurança em vários tipos de trabalho, por Mas exemplo. você não acredita que o povo e não quer o povo não quer sofrer, ok. Mas você não acha que o povo vai passar por essa linha tão tênue que já está pronta aí? Você acha que há uma reversão do processo? Hoje teve manifestação no Brasil inteiro, né? Mas assim, há uma reversão, o povo vai passar por isso. Eu também acredito que não. Vai porque o brasileiro em si não tá nem aí. Eu acho que o mundo está com tantas confusões ao mesmo tempo, né? Não é só confusão política, é a exaustão. Você quer ver uma coisa que está horrível? É a ridicularização da paternidade, por exemplo. A paternidade está sob ataque. Você vê todas as atividades hoje de comunicação, a cultura atual, ela tem um patrulhamento para ridicularizar a figura da paternidade, que está criando uma cova estrutural da moral Completo. porque assim, Mas isso foi pensado. não, isso foi. Não, com certeza que isso foi pensado. Mas veja, isso foi pensado. Pensado, ok, planejado e executado. Agora, mas não cabe ao cara, a pessoa fazer a avaliação de não permitir também? É aquilo que você falou sobre você sofrer Eu acho que influência. o outro lado demorou a acordar. Porque E assim, assim cara, manifestar. o homem hoje não quer mais ser o pai porque é ridicularizado demais e não tem nem Mas isso foi o pensado. filho não pensa. Por exemplo, teve um caso agora recente que me chamou a atenção disso. Um cara estava tendo um relacionamento com a secretária, apareceu no telão do show, um show do Coldplay. E aí, o marido da mulher, ou a esposa traída, todo mundo foi lá e fez o maior acolhimento para ela. Fez um acolhimento, virou celebridade. A mulher do cara que foi traído, né? E o marido da mulher que foi traído, ninguém quis saber, ninguém se preocupou. Se o cara ficou, como é que o cara tava, ninguém quis saber. Então, assim, há uma ridicularização da figura paterna que é gritante. E isso é muito preocupante, porque sem a figura paterna, você perde a referência de autoridade. Com certeza. Hoje Isso, os filhos não querem isso foi respeitar pensado. pai e mãe. Se você quiser aprofundar. É nisso daí, André, também que eu vejo um ataque do socialismo muito forte. Vamos lá. Se você quiser aprofundar. Então não é só numa área política, Não. é em diversas áreas. O ataque é em diversas frentes, entendeu? É amplo, geral e restrito. Por isso que eu acho que o povo não vai se Vamos lá. livrar. Se você quiser aprofundar este assunto, você vai estudar um cara chamado Herbert Marcuse, certo? Ele era integrante da escola de Frankfurt. E junto com Horkheimer, junto a Adorno, né? Theodor Adorno, que escreveu sobre a comunicação de massa. A comunicação de massa que foi criticada por Adorno e que hoje eles usam da mesma prerrogativa da crítica que Adorno fazia, né? Então, na verdade, ele critica para fazer igual, né? É aquela coisa, acuse-os Do que você é. do que você é, né? Não, chame-os do que você é e acuse-os do que você faz, né? Então, Marcuse traz a ideia, ou Marcuse, alguns pronunciam assim, mas Marcuse traz a ideia do seguinte: como Gramsci trouxe a ideia, primeiro, da ideia da guerra cultural e a infiltração nas escolas, nas E é instituições uma ideia educacionais. perfeita, velho. Os comunistas russos dominaram os quartéis, nós precisamos dominar as escolas. Domina as ideias e a cultura e Acabou. tchau. E aí o que é que acontece? Marcuse vai além. Ele traz a engenharia social todinha que é aplicada hoje. Hoje o mundo é Aplica a marcusiano. engenharia.
Como? Promiscuidade, emasculação do homem, né? Você disse, né? Ah, quebrou a paternidade. Não só quebrou a paternidade, não. Você quebrou a masculinidade. Verdade. Vou dizer uma coisa. O homem metrosexual, que surge na década de 90, quando o Mark Simpson, jornalista inglês, escreve sobre esta figura humana que surge. O metrosexual é o homem que adquire a sensibilidade que a mulher perdeu. Olha a ideia. Aí que diz assim, metrosexual é o cara que pinta a unha. Não, é um cara que tem todo um comportamento Não é só isso. subserviente. O caso de pintar unha é só um detalhe. Não, que é o que tem. Mas é o cara completamente subserviente em casa, determinado pelo que a companheira tem que pregar. Eu acho que tem que haver sempre uma concatenação de ideias das pessoas. Por isso que o mundo está né? ficando cada vez Mas mais chinês, né? Aí a ideia, não, o machismo, então tudo é acusação de machismo. Você sai da bolha assim para analisar, o que está acontecendo. Então, todas as prerrogativas que Marcuse trouxe com a escola de Frankfurt foram aplicadas, inclusive a promiscuidade absurda que tem. Você já ouviu falar em banheirão? Não. A moda agora é banheirão. Várias pessoas entram em banheiros, né, de locais, de shopping, de shows, não sei o que, e elas todas fazem relação sexual lá, ao mesmo tempo, não sei o que. Então é assim, Que tortura, né? Mas que tortura. Por quê? Por quê, Ari? Quando você diz que a promiscuidade e a questão sexual precisa estar aflorada, você dá valor, ou você dá vazão aos instintos, esquece de dar vazão ao intelecto. A razão perde completamente para os ditames emocionais. Sim, perde. Cara, isso chegou a todas as esferas da sociedade. Cury diz que é 1 para 4. É um piloto para 4 copilotos, meu irmão. É o piloto que é o eu, que não tem, que vira uma criança nessa história, contra 4 copilotos, que é o foco, a ausência de foco, o hiperfoco e o alto fluxo. Então, assim, você se arrebenta. Já viu a quantidade de pessoas frágeis emocionalmente que existe hoje? Então, a quantidade André, de pessoas fazendo terapia, tendo que procurar caminho. É um negócio absurdo. É absurdo, e eu acredito que cada vez mais a coisa é piorar. Por isso que nós temos aqui no Instituto muita atenção a esse tema e atendemos várias pessoas que tentamos fazer pelo menos para aqueles que podemos alcançar. Porque eu vou dizer, é brabo, tá ficando insuportável. Vou dizer uma coisa para você que está me assistindo agora, eu estou me voltando para você aqui. Se você tem uma propriedade, meu filho ou minha filha, você tem uma terrinha, comece a olhar para ela como alternativa de sobrevivência, onde você se livra de uma carrada, vou chamar de carrada porque é bem sergipanês, de uma carrada de situações emocionais. Vá plantar sua macaxeira, seu inhame, vai criar sua galinha, porque logo você vai ter, olha, a vida está virando uma epidemia emocional tão grande que você, vivendo em comunidade do jeito que está assim, você não suporta mais 15 anos, porque o nível de promiscuidade está se tornando tão avassalador. Por exemplo, aqui próximo tem uma pessoa que toca muito música o dia todo, e as músicas que eles tocam faz vergonha, é o que a palavra diz. O que eles faz até vergonha você falar. André, é coisa que você não acredita. Eu estudo isso. Estuda isso, né? Eu escrevi um artigo chamado A Ditadura da Fuleiragem. Eu escutei, por exemplo, mais de 200 funks. Eu estudei a letra. A Ditadura da Fuleiragem. A Ditadura da Fuleiragem. Meu Deus, ó. É coisa horripilante a nível hard. Só que tem o seguinte. E as pessoas estão normalizando de um jeito que a gente vê as crianças se empolgando e tal. Rapaz, existe um funk, sabe o funk do helicóptero? Não. Que é assim, é uma área que eu não pesquisei, não. A história é uma menina, é um enredo, é uma menina que foi subir no helicóptero, os caras, e o cara diz, olha, vai ter que dar para todo mundo, senão vai descer. Vai pular, né? Porque do helicóptero não tem como descer, né? Você tá entendendo o que está acontecendo aí? É um estupro coletivo. E aí é interessante que a dita esquerda, nesse momento, não se manifesta. Aí você tem assim uma luta, né?
para que a mulher não seja objetificada, não seja... E você tem isso Assim, não aberto, né? não converge, né? Mas sabe o que eles dizem? É cultura. A Cultura. cultura, Ela é é assinatura. um dos meios por onde o controle social entra. Entra. Você tem Perfeito. a fome, o medo. Por isso que o Gramsci estava tão certeiro na ideia dele, né? Então, a guerra é cultural. Por isso que o cristianismo, André, nesse sentido, Tem que acabar com a ideologia judaico-cristã, porque ela é uma ela barreira é a única barreira que está de pé. de contenção. Por isso que a gente fala tanto que pastores se unam, gerem unidade, não Os explorem as pastores, pessoas. nessa infantilidade egocêntrica, agora eu vou, né? Essa infantilidade egocêntrica de cada igreja ser um próprio feudo, essa divisão de reino, cara. É horrível, é triste. Se unam, pelo amor de Deus, se unam, Não, se unir pelo amor de Deus mesmo. pelo amor de Deus. Porque o amor de Deus foi. Como foi que você O começou único aqui? vínculo. O que foi que você leu aqui? Aquele que não tinha pecado, mas fez pecado O cara morreu por você, pastor. O cara morreu por você. O cara morreu por você para dar sua vida, para colocar você onde você está agora. Para você fazer da sua congregação um feudo e deixar de lado a comunhão. Receba. Entendeu ou não entendeu? Meu amigo, tá voltando. O mundo rei. jaz no maligno. Lembra dessa canção? O mercado está vazio, seu trabalho já parou. Ari, Lembra é dessa música? revoltante, sabe por quê? Sabe por quê? Sabe o que é que me deixa revoltado? Eu não consigo ficar, como é que eu digo? Conformado com esta era. É até um hino que fala, não vos conformeis Não com... vos conformeis Eu não me com conformo. esta Eu não me conformo, era. sabe por quê? Não é com quem não conhece a palavra, não é com quem tá cego, não, velho. É com esses caras, velho, que lideram, sabe? As pessoas, sabe? De uma maneira como o gado lidera. E que, inclusive, afasta muita gente de fora, porque quando as pessoas começam a enxergar, é assim eu não quero. Que tipo de evangelho é? Como é que eu digo a você, meu irmão, você vai ter salvação, você vai se salvar do inferno, etc. E a pessoa não aceitar isso. Então, qual é o tipo de trabalho que está sendo feito? Quando a gente fala aqui das igrejas invisíveis, velho, por que não traz isso à tona, o trabalho que é feito por pessoas que estão aí, né, nos seus nichos lá, coitado, numa dificuldade absurda, tendo gente ostentando, sabe, velho, é revoltante, eu não me conformo com essa era. Então, é o seguinte, eu acho que a gente ainda tem que agradecer a misericórdia de Deus, quando Ele coloca pessoas que chegam para trazer essa exortação. Porque o ego de muitos líderes... A vaidade religiosa, né? Mas o Lúcifer sabe trabalhar muito. Lúcifer não precisa entrar, manifestar em alguém ou coisa parecida, não. Ele trabalha, só precisa colocar ele vaidade. trabalha com uma palavra chamada poder. O que foi que ele ofereceu a Jesus no deserto? Se me adorares, eu te dou todo esse reino aí. E vou dizer um negócio para você, caríssimo líder. Não aceita a proposta de poder. Abra seu olho para você entender quem é que está fazendo essa proposta. Aquele que quiser ser grande no reino, Se torne o menor deles. receba essa palavra. Se torne o menor deles. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Seu pecado já foi perdoado pelo Eu não sacrifício. mereci, você não mereceu. Pó e cinza, Mas trapo de imundícia, como Paulo falava. Mas ele teve a capacidade tão absurda, né, de amar a gente, né, e nos deu essa condição hoje de aceitar. E eu aceito, com toda a minha miséria humana, né? Machado de Assis escreveu:
Memórias Póstumas de Brás Cubas, e que é um. O cara morre, né? Brás Cubas morre, e depois de morrer, ele agora eu vou escrever sobre minha vida. Então é um defunto autor, né? E ele traz uma frase que é, assim, é controversa das interpretações. Ele diz, não tive filhos, não deixei para ninguém o legado da nossa miséria humana. A humanidade, sim, velho, miserável. Cheia de maldade, né? Cheia de concupiscências, cheia de transgressões. Mas ele enxergou alguma coisa, disse, não, vai valer a pena. Porra, se Jesus, velho, se Deus encarna, né, traz seu filho, a luz, né, vem, se torna, e a luz fez carne e habitou entre nós, né? O verbo se O fez carne. verbo. João I. E aí ele disse, o verbo se fez carne, no princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, né? E depois o verbo se fez carne e habitou entre nós. Se ele veio por essa misericórdia, porque ele enxergou que, sabe, que havia algo bom também. Não eram só miséria, transgressões, concupiscências, né, traições, né? Mas havia também uma razão pela qual ele poderia ser sacrificado, e ele foi. Ele não titubeou. Você pega a história de Jesus todinha, toda a passagem pelos evangelhos, e você não vê que Jesus, em momento algum, Jesus para e diz assim, poxa, eu posso voltar. Ele se angustiou, e disse ao pai que havia sido desamparado. Mas mesmo desamparado, ele segue o caminho dele, porque ele poderia parar aquilo tudo só com uma palavra. Ele foi e bebeu o cálice até a última gota, né? Porque ele enxergava que havia A algum experiência. propósito. Existe uma metáfora, André, de uma sala de espelhos, onde um cachorrinho entra naquela sala de espelhos e ele olha para os espelhos e rosna. Evidentemente que é o reflexo dele, Rosna também. rosna para ele, e ele sai dali e diz assim, lugar horrível, não volto aqui mais nunca. Entra outro cachorrinho, sorri para os espelhos refletem Sorriso. o sorriso. Sai também e diz assim, que lugar maravilhoso, vou voltar aqui várias vezes. Então, a perspectiva de cada ser humano que está aqui, que veio nessa sala de espelho chamada mundo, é daquilo que a pessoa é, traduzido no seu próprio reflexo. Então, esse mundo é mal para aqueles que são mal, e esse mundo é uma bênção para aquele que é uma bênção. Para mim, esse mundo é extraordinário. A gente fica triste e muito, às vezes, angustiado em ver tantas pessoas passando muita dificuldade. A gente passa dificuldade, mas a gente entendemos que a nossa dificuldade é treinamento. E é a realidade que você cria também, não tem pra onde. E às vezes, é como você falou, tem coisas que só desapega da sua vida pela dor, pela dificuldade. Então a gente entende que isso também é pedagógico, não é sofrimento enviado para você ser. Olha o que a palavra E o disse importante aqui. é que se aprenda, né? Olha o que a palavra que foi falada aqui. Que aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado para que nós, nele, fôssemos feitos justiça de Deus. Então, assim, todos os dias eu declaro isso. Eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus aqui na terra. Então, assim, não é a minha justiça que voga. Então, eu sei contemplar, eu sei orar, eu sei meditar, eu sei esperar, Tudo eu sei fazer, Por que que você sabe tudo isso? porque eu consigo compreender que vem Porque tudo, você foi caminhar vem em tudo, direção a isso. vem tudo dele. Ou cara. ao que é que as pessoas querem Vem hoje em tudo dia? dele. Que tudo isso chegue, Sim. sem precisar ir atrás, né? Jesus fala o quê? Eis que estou à porta e bato. Ele não vai entrar, né? Olha essa imagem. A não ser que você abra. Olha essa imagem que eu vou te mostrar aqui, rapidinho. Vou mostrar também para os nossos amigos. Vou tentar encontrar ela aqui. Encontrei.
Olha aqui. Olha essa imagem que eu capturei. Aqui é um pé de chuchu que eu plantei. Plantei sexta-feira passada. Eu estou vendo o crescimento dela. Olhe como ela está hoje. Eu publiquei isso aqui. Olha a outra imagem. Arraigado na terra certa, né? Flui, né? Então daqui a um dia eu sei que eu vou estar colhendo chuchu aqui. Então assim, a gente aprende tudo nele. Ele é o seu, de fato, guia. Ele é, de fato, o seu ensinador. Então, você que está nos assistindo agora tem a opção de aceitá-lo como seu salvador e ser a sua vida, a partir daí, ser uma casa de espelho onde você vai sorrir. E esse sorriso retorna para você. Sua vida é uma bênção de Deus. A minha vida é uma bênção de Deus. Como Paulo falou, ou tendo muito, ou tendo pouco, ou dormindo num lugar bom ou ruim. Se você vai dormir numa cama ruim, vai dizer assim, caramba, que legal, tá bem mais durinho, mas tá massa. Pior é quem não tem uma cama nem para dormir. Aqui, ó. Tá vendo? Ó, água, ó. Pior é quem deita sem paz. Água, que coisa maravilhosa, tomar um gole de água. Deus providenciou água para nós. Então, se você faz da sua história, sua vida, uma permanente degustação e um treinamento com ele ali, um bate-bola o tempo todo com ele ali, o Augusto Cury diz uma frase que eu amo muito. Eu gosto muito do Augusto Cury. Estudo muito as teorias dele. Ele diz assim, sua paz vale ouro. Então nada pode ser negociado. Se sua paz vale ouro, você não transforma o que você toca em ouro. Você pode tirar as pedras e achar ouro ali. Como é que você tira as pedras? Tendo uma vida cada vez mais com a saúde mental em dias. E para ter saúde mental é orar, é meditar, é ler, é buscar a presença de Deus, é ter atitudes com pessoas saudáveis. É estar perto de pessoas que fazem bem a você. É estar perto de pessoas que fazem, que podem acrescentar na sua vida. Exatamente isso. Entendeu? Então, que é o traço da metanoia, né? Cara, tudo isso faz você viver um paraíso aqui na Terra, onde para muitos é um inferno. Então, quando a gente olha para Sergipe, por exemplo, André, para a gente finalizar, a gente vê um estado pequeno, mas super, ultra, mega abençoado. Tamanho não significa muita coisa. Às vezes eu olho para Sergipe assim e fico pensando, meu Deus, como aqui é abençoado. O que importa é potencial e potência, né? Potencial é a capacidade que você tem e a potência é a ação que você tem dentro dessa capacidade. O ruim é ter potencial e nunca exercê-lo. Por exemplo, Sergipe tem um potencial de se tornar o maior produtor de gás da América Latina, o segundo maior produtor de gás da América Latina. E é bem possível que a partir do ano que vem isso já aconteça. Então, Sergipe tem o potencial e vai executar a potência desse potencial, né? E assim, vai trazer muita prosperidade, né? Se for, evidentemente, algo muito bem aproveitado. Porque, por exemplo, Serra Leoa é um país que está construído sobre um diamante gigante, diamante azul, mais raro que existe. E é um dos países mais pobres que existem. Então, tem um potencial absurdo, mas uma potência completamente E isso destruída. está conectado com o quê? A limitação da mente das pessoas que fazem lá é um país a que Serra vive Leoa. sendo explorado por outros países. Entendeu? Também. André, para finalizar, eu quero ter esse texto para você. A diferença entre suportar e amadurecer. Qual a diferença entre suportar e amadurecer? Não é o que você aguenta que define sua força, mas é o que você transforma. O peso de suportar tudo calado. Crescemos ouvindo frases como você é forte. Desculpe. Você é forte. Vai aguentar. Engola o choro, menino. Quem sente demais é fraco. Quem sente demais é fraco. A cultura do suporte incondicional moldou mentes endurecidas e não mentes resilientes. Ensinaram-nos a resistir, mas não a elaborar. Veja. Que coisa interessante. A segurar, mas não a processar. A manter a pose, mas não a curar o coração. Suportar é resistir à dor com tensão. Amadurecer é atravessar a dor com consciência. Força que amadurece
versus força que adoece. Força saudável, por exemplo, o que é uma força saudável? É o amadurecimento. Força tóxica é a autoanulação. Enfrenta com sabedoria emocional, aguenta por medo de parecer fraco, pede ajuda quando necessário, isola-se para não incomodar. Veja, a maioria das pessoas se isola para não querer incomodar. É fuga da realidade. Enquanto ela precisa dizer assim, peça ajuda. Se você está passando por isso, peça ajuda. Não fuja da sua realidade. Todos passam por dificuldades. Então, não se isole. É isso aí. Antes de terminar, deixa eu fazer uma pergunta. Irmã Vilma Alcântara deu notícias. Vilminha, deixa eu mostrar Quando aqui. é que ela vem ao podcast? Vilminha, tá ouvindo de novo, né, Vilminha? Tá ouvindo, porque você recebe. Você recebe tudo o que eu te mando. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. O que ela respondeu? Deixa eu ver aqui o que ela respondeu. Você e André são escolhidos para altos propósitos de Deus. Isso aumenta a responsabilidade. E ela falou um textão assim: eu ouvi agora. É tão bom vê-los juntos e falando de Jesus. Obrigada pelo carinho de sempre. André foi e é alvo das minhas orações. É bonito ver o que Deus faz na vida das pessoas. Ele não perde ninguém de vista. Vocês desenvolveram bastante, meus filhos. Olha que coisa linda. Os amo de paixão. Gostei, já estou orando. Preciso do sinal verde. Já estou orando, preciso do sinal verde de Deus. Sei que não entende, mas não é sobre fazer, mas é se Ele quer. Com certeza. No momento, ainda não. Não sei te explicar, filho, mas sei que se Ele quiser, me levará. Com certeza. Quando eu der conta, já estarei fazendo. Continuemos orando para que a vontade dele seja feita na minha vida. Obrigada por falar bem de mim. Devo mais essa a ele. Deve não. Esqueci de te falar. Mas foi bom ter esquecido, que agora eu estou lendo aqui no ar. E tenho certeza que minha mãezinha é maravilhosa, uma pessoa extraordinária. Deus vai falar com ela. E ela, como sempre, obediente ao Senhor, está Com aguardando. certeza. É por isso que é bom lidar com quem conhece, né? Quem conhece a Deus, porque a caminhada sempre vai ser feita de forma direcionada, né? Com uma coluna de fogo durante a noite e uma nuvem maravilhosa durante o dia para livrar do sol escaldante. André e lindo quando ela fala assim: André foi E é alvo das minhas orações. Olha que coisa vou dizer um linda. negócio para você. Suas orações têm chegado ao trono, porque ele sabe, né, de todas as coisas e como é bom, né, cara? Veja que não precisa estar perto para estar junto, né? Quantos anos que assim, Verdade. que eu não vejo, né? Mas assim, o carinho é o mesmo, né? O respeito é o mesmo, a admiração, o amor é o mesmo. Então a gente não fala sobre Vilma, né? Como a gente fala de qualquer outra pessoa, né? A gente fala com um respeito e uma admiração assim que são marcantes. E é um respeito com a autoridade, né? Ela tem muita autoridade de Deus na vida dela, que é algo assim surreal. A gente fez a provocação, tá vendo aí? Ela já tá no processo. Mas lembrando que nós não tivemos hoje os produtos da GS, mas vamos falar sobre a GS Distribuidora. Hoje não tivemos a aqui. Diretora está de folga. A diretora está de folga, então ela hoje está passando uns dias de folga, então nós não temos hoje o material da GS aqui, mas você pode procurar a GS Distribuidora, porque ela é um dos patrocinadores, e a Arte Modular também, que vem com grandes novidades, com peças como essa daqui, ó. Peças que são feitas, ó. Esse material aqui ia ser jogado fora, descartado. Mas virou uma peça para você colocar na sua casa,
com esse lembrete importantíssimo: Jesus Cristo é o Senhor. E tenha certeza que essa representatividade faz muito efeito para quem Ari, vê se o essa pessoal que está autoridade. assistindo agora quiser adquirir as peças que você tem na Arte Modular, inclusive também esses belíssimos abajures, maravilhosos. É assim, só entrar em contato no telefone que você está aqui na tela agora, e nós estaremos fazendo. E você quiser contribuir com o programa, tem também a chave Pix aqui que você pode ter a oportunidade de contribuir com o nosso instituto, que quem financia, né, paga Pessoal, o Instituto Arte da Fé é um instituto sem fins lucrativos, totalmente. que tem um trabalho já há alguns anos e que desenvolve mudança de vida de muitas pessoas. Muitas pessoas já foram abençoadas. E assim, no único e exclusivamente no trabalho humano dele e na condução que Deus dá. Então, se você se sentir tocado, se sentir tocada, não dê porque a gente está pedindo, não, o que eu estou falando aqui agora. Mas assim, se Deus tocar no seu coração, se você sentir assim que tem que abençoar, primeiro venha conhecer, né? Venha trocar uma ideia com o Ari, o telefone, o contato dele está aqui agora. Venha falar, venha conhecer, entenda. Na verdade, o evangelho é um conjunto de ações, né? Sim. Às vezes você não pode ir para uma missão, mas você pode ajudar alguém que vai. O que ora, É, o que contribui e- e o que vai tem o mesmo galardão. Entendeu? Então, assim, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que vê a gente aqui, que vocês comecem a entender que cada um tem uma missão na vida, né? Eu recebi uma palavra ontem de um pastor lá de São Paulo, pastor Oséias Lopes de Oliveira, e ele disse assim: Ari, se as pessoas tiverem a liberdade de contribuir com o trabalho do Instituto, aí como é que eles vão fazer se não tem nenhum contato para tal? Eu disse: Oséias, eu tenho dificuldade de ver as coisas. Tinha. Eu dizendo para ele, né? Porque eu tenho receio, porque Deus me abençoa internamente de maneira tão grande, eu tenho receio de que isso possa ser traduzido para ele como algo que seja Pessoal. pessoal. Ele disse assim: não, mas veja de maneira. Aí ele me deu uma palavra onde foi interessante, foi fantástico. Estou falando isso que ele vai assistir, que eu vou mandar para ele esse link. E ele disse assim: e se você estiver fazendo exatamente o contrário? Se ele quiser abençoar e você estiver E impedindo. é você quem está impedindo. Entendeu? Então, Olha, assim, isso- eu fiquei meio cabreiro com essa Agora palavra. deixa eu retomar isso. Ele disse: não, você não vai. A gente conhece você não vai fazer isso por outro motivo a não ser pelo reino de Deus. Então, coloca lá. Tem a liberdade de contribuir. Ele até me deu esse texto, ele me deu essa frase. Tem a liberdade de contribuir. Então você está tendo a liberdade de poder, se quiser, no seu coração, se Deus tocou no seu coração, quiser, contribua com esse trabalho, porque é realmente um trabalho muito lindo. Deixa eu falar uma coisa, deixa eu aproveitar isso. Você imagine só, André, isso aqui ia ser jogado no lixo, ó. Virou uma peça que alguém pode estar na sua sala colocando assim, ó, Jesus Cristo. Não, E outra coisa, você chega da rua, você chega cansado, você chega com um problema emocional e você lê uma frase dessa, isso muda. Quantas vezes isso já aconteceu? Eu tô com a irmã Marilis, lá de Eunápolis, que ela viu uma Bíblia aberta, ela chorava, ela teve um problema com o pai, e ela viu uma Bíblia aberta dentro da igreja católica. E ela disse que ali, quando ela parou, ela viu aquela Bíblia e o texto que estava lá aberto para ela lá, alterou a vida dela até os dias de hoje. Ela se transformou numa mulher de Deus, abençoada, porque Deus, você deu a oportunidade da palavra ser exposta para alguém. Então nós temos vários materiais, tem textos aqui, tem vários materiais que tem aqui, tem frases, olha. Você pode colocar: cicatriz não é vergonha, é sinal de que você voltou. Isso aqui, olha que coisa linda. Se dá de presente para alguém isso aqui. E é baratinho, é R$20 apenas, não custa. É uma oferta mesmo. Então, se disponha. Você falou uma coisa, né, que o Zé só disse para você. A gente às vezes impede o trabalhar de Deus, né? Entendeu? Eu ontem fui impactado por essa palavra. O exemplo de Balaão, né? Verdade. Balaão queria porque queria pegar a grana lá. Não sei Balaão quantos, foi né? o contrário, né? Queria Não. pegar a grana e Deus impediu dele fazer isso. Não, mas veja, Deus disse: não vá. Você não vai aí amaldiçoar o que eu abençoei. Aí Balaão vai de novo: Deus, velho. Aí, deixa eu ir lá, pegar essa merreca, né? Tenta convencer aí Deus, né? Deus, rapaz, eu já disse pra você não ir.
Eu, velho, deixei lá, pai. Assim, eu só vou ver. Vá, mano. Você não tá querendo ir. Vá. E Balaão estava querendo impedir o livramento que Deus estava dando. Balaão. E o próprio Balaão, eu vou. Então, tem um anjo agora, vai cortar sua cabeça. Entendeu como é? Meu irmão, não já disse que não é. Não tente impedir a obra do Senhor. Não tente impedir. Não tente impedir. É? Ele ia amaldiçoar o povo de Deus, cara, trazer maldição para ele. Não, rapaz, você vai fazer um negócio desse, aquilo que eu abençoe, você quer amaldiçoar. Por favor. Então tá aí, liberado. Vai lá, procura aqui as peças do Instituto, tem também a Baju, tem um monte de coisa que você pode contribuir e receber essas bênçãos e poder evangelizar para as pessoas que precisam emocionalmente ou precisam estar estabilizadas em Deus, tá bom? André, Deus abençoe. Valeu, Ari, obrigado pelo esforço que você fez por poder vir gravar, porque não tem sido fácil para você, a sua agenda está muito concorrida, trabalhando 3 turnos, manhã, tarde e noite praticamente, então que Deus abençoe sua vida mais e mais. Amém. Andrezinho, Davi, Gustavo, Amanda, todos que fazem parte da sua vida, no nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe você, sua família, te guarde, te livre de todo mal, que você aceite Jesus como teu Salvador e siga neste caminho, porque é o melhor caminho a viver. Deus te abençoe, Deus te guarde. Manda um abraço também a Bacana, que está lá nos controles. E aí, Bacana? Bacana que vai virar ator, né, André? Ator. Vai virar ator. Agora, Bacana está se tornando... Bacana vai gravar um curta-metragem chamado Você Viu, Roberto? Você viu, Roberto? Deus abençoe. Deus abençoe toda a equipe do nosso trabalho. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Até o próximo. Amém. Pode Crer. O podcast Pode Crer nasceu com um propósito claro: apresentar a Bíblia de forma viva, sem rótulos, sem religiosidade. Aqui, nossos convidados vêm de diferentes vertentes do cristianismo, mas todos compartilham a mesma essência. A ressurreição de Cristo é suficiente e isso basta. Se você busca conversas profundas, sinceras e transformadoras, esse é o seu lugar. Toda segunda-feira tem um episódio novo com temas que provocam, inspiram e renovam a sua fé. Então não espere mais. Se inscreva agora e acompanhe cada mensagem, porque aqui, cada episódio é único e fala direto ao coração. E não esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho e dar o seu like. Então Deus abençoe sua vida, Deus abençoe o nosso estado, Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe Israel, Deus abençoe todas as suas famílias que estão nos assistindo agora.